Olá, hoje é quarta-feira, 30 de setembro de 2020 e eu venho dizer a você que tenho feito observações interessantes sobre mudanças sem necessidade de eleição no Brasil. O primeiro sinal é o seguinte: desde cedo que eu tenho mantido contatos e tenho lido no computador a respeito da questão da indicação do sucessor do decano Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. Logo cedinho, mal acordei, antes até de tomar café, tomei conhecimento das notícias dadas pelos colegas Mônica Bergamo na Folha de São Paulo e Lauro Jardim no Globo, de que o presidente Jair Bolsonaro contou aos ministros do Supremo que está para indicar a qualquer momento o desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região de Brasília, Cássio Nunes, para a vaga do Celso de Mello. Essa vaga originalmente tinha sido prometida por ele ao Sérgio Moro, pois falou-se muito no Marcelo Bretas, que chegou a participar de reuniões políticas públicas no Rio com ele. Ele mesmo passou o tempo inteiro indicando para o lugar o seu terrivelmente evangélico advogado-geral da União, que virou ministro da Justiça, André Mendonça. Para outra vaga, que vai ser preenchida no meio do ano que vem, quando Marco Aurélio Mello, que vai passar a ser o decano a partir do dia 13, quando o Celso de Mello vai se aposentar. Aí já se falou no Jorginho, filho do Jorge, que foi seu chefe de gabinete. O Augusto Aras acha que a vaga é dele. O João Otávio Noronha, que era presidente do Tribunal Superior de Justiça também. Aí um amigo meu, que se dá muito bem com juízes do Supremo, me disse que o comentário de um ministro do Supremo, de um jurista amigo dele, é que o doutor Cássio, com K, Nunes, é o centrão no judiciário. Então é o seguinte: o centrão, depois de ter tomado conta do governo, do poder executivo, do governo Bolsonaro, e no poder legislativo através dos líderes, agora também tomou conta no poder judiciário. O Cássio teria sido uma indicação que começa com Zé Sarney, que manda no judiciário, na cúpula do judiciário em Brasília há muito tempo. Eu lembro até que eu falo muito aqui para vocês na Operação Boi Barrica, em que foi sustentada nas instâncias de altos tribunais em Brasília a censura ditatorial no jornal Estado de São Paulo sobre a Operação Boi Barrica, cujo protagonista era o filho empresário do Sarney, o Fernando Sarney. Pois bem, o Sarney chega ao Bolsonaro através do Ciro Nogueira, que agora é uma espécie de eminência parda, o Richelieu de Bolsonaro, né? Mas teve também uma bênção na categoria, quer dizer, uma bênção corporativa por outro piauiense, o Marcos Vinícius Furtado Coelho, lá que foi da Ordem Advogado do Brasil, etc. A questão toda é a seguinte: aí o Bolsonaro está pulando uma instância, normalmente passa primeiro pelo Superior Tribunal de Justiça, e ele tinha alimentado ali ilusões. Silvio Salomão dançou porque disse que era judeu, não podia ter mais um judeu, já tem ou seja, preconceito religioso, né? O André Mendonça puxa-saco demais e pode terminar sendo um problema depois, quando assumir, né, e que não puder mais perder o emprego. E por aí afora, então, apareceu esse Cássio. Eu ainda não encontrei ninguém entre os meus gurus jurídicos que tenha ouvido falar em qualquer coisa que possa falar de bem a respeito dele. Mas vamos esperar para ver o que é que vai acontecer, né? Outra notícia importante que revela o poder do Centrão é que, em junho, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, que é a coordenadora da Operação Lava Jato na Procuradoria-Geral da República e próxima do procurador-geral Augusto Aras, havia denunciado Arthur Lira, desculpe, charado Arthur, mas eu resisto a isso, por corrupção passiva, apontando que ele, aspas, recebeu para si, indiretamente em 2 vezes,
em razão de função política, vantagem indevidas em dinheiro que totalizaram 1 bilhão e 600 milhões de reais, que teriam sido provenientes de valores desviados de obras da Petrobras pela empreiteira Queiroz Galvão. O Arthur Lira é denunciado, é delatado pelo famoso Paulinho, né? O Paulinho da Petrobras, né? O amigo do Lula, o Paulo Roberto Costa, né? Pois é, só que agora, a mesma Lindora, 4 meses depois de assinar a denúncia apresentada ao STF, disse em novo parecer que não há provas da relação entre Lira e a empreiteira. Aspas, em relação à tese de que não há nos anos prova de existência da relação pessoal entre Arthur Lira e a construtora Queiroz Galvão e ou seus executivos, assiste razão à defesa. Mudou de opinião a doutora Lindora. E a doutora Lindora está aí brilhando em tudo que é lugar. É ela que está assinando os mandados de busca e apreensão do governador do Pará, Helder Barbalho. Foi ela que pediu a prisão do governador do Rio, Wilson Witzel, e que conseguiu, do ministro do Superior Tribunal de Justiça, o afastamento dele por 6 meses do governo. Foi ela que agora também acusou o governador de Santa Catarina, o caso Moisés, e a vice-governadora, que estão enfrentando processo de impeachment, e além disso, um processo por roubo, por furto, durante a pandemia, de respiradores e de hospitais de campanha, etc. Quer dizer, a doutora Lindora está em todas. Por coincidência, eu não estou acusando de nada, todos inimigos recentes de Jair Bolsonaro. Moisés e o Witzel, por exemplo, apoiaram o Bolsonaro nas eleições, ajudaram a elegê-lo e foram eleitos por ele, e agora, como se colocaram contra, estão... não estou dizendo que tem uma relação entre isso, mas digamos que seja uma coincidência. De qualquer maneira, a vice-procuradora pontuou que, embora Alberto Youssef, né, não foi, eu falei no Paulinho Costa, não foi não, desculpa, foi o doleiro principal, primeiro, aquele que abriu as delações, o Alberto Youssef, tem afirmado que determinou que o dinheiro fosse entregue em Brasília. Ele também observava que, com certeza, foi um assessor do líder do PP, Arthur Lira, mas não há elementos nos autos que comprovem o elo entre o parlamentar e a Queiroz Galvão. Se eu soubesse cantar, eu cantaria Lindora è mobile, qual piuma al vento. É isso? A famosa área da ópera, né? Pois ela é volúvel como uma pena ao vento, né? O que é certo é que, segundo um querido amigo meu, que é uma pessoa que eu respeito muito, especialista em Supremo e tal, o que ela fez é inconstitucional. Isso aí o Supremo é que vai decidir, né? Pois então, ainda há outra evidência de que o Bolsonaro entregou o Brasil ao Centrão. É que hoje a senhora Carla Zambelli, boi de piranha do gado bolsonarista, perdeu a vice-liderança para o Centrão. Coisa de boi de piranha é aquele boi das boiadas, né, do ministro do Meio Ambiente, do mau ambiente, como diz o Estadão, né, o Ricardo Salles. Os boiadeiros, quando vão atravessar no rio, botam um boi na frente para que as piranhas o devorem, então o resto da boiada passe. E ela é que levava toda a pancada primeiro, e agora foi afastada da vice-liderança, que o Centrão passou a ocupar inteira lá no Congresso, né? Eu também tenho registros a fazer nessa área da corrupção, viu? Nem todas as notícias são boas para o Centrão e para o Bolsonaro. Por exemplo, o ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, negou recurso apresentado para a defesa do senador Flávio Bolsonaro para anular as decisões do caso que é conhecido como rachadinhas, e eu chamo de peculato, crime grave contra o erário, porque é uso do dinheiro público por motivos particulares, para atender interesses privados, ou seja, crime de corrupção passiva, também de lavagem de dinheiro e de organização criminosa. 4 crimes. O parlamentar alegou ao STJ que, por ter sido beneficiado com foro privilegiado, decisões tomadas pelo juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio, deveriam ser desconsideradas, e o Félix Fischer lhe deu uma banana. Bom,
Também, aqui para encerrar, a juíza Caroline Vieira Figueiredo, substituta da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, aceitou ontem a denúncia apresentada pela Força Tarefa da Operação Lava Jato e tornou réu o advogado Frederico Assef, ex-defensor de Flávio Bolsonaro, aquele que conseguiu a suspensão por 6 meses de todas as investigações de delitos financeiros do Brasil, até que o plenário do Supremo derrubou com votos da enorme maioria, se eu não me engano foi 9-2, tendo o próprio Toffoli, que era o presidente então que deu essa concessão absurda, votado contra ela no plenário, né? Pois é, o doutor Assef sempre se disse advogado do próprio presidente, e era recebido por ele lá no palácio e tal, e agora ele está sendo réu, junto com o empresário Marcelo Katzo, a que nos perca pelo nome, a advogada Luísa Nagi Beluf, o ex-presidente da Federação do Comércio do Rio, Orlando Félix, num processo por peculato e lavagem de dinheiro, supostamente desviados das seções fluminenses do Serviço Social do Comércio, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, e da Federação do Comércio, a FEComércio. Ainda dentro dessa história aqui, 2 assessoras do então deputado estadual Flávio Bolsonaro foram pilhadas, segundo matéria do UOL, depositando R$27 mil para o advogado Boto Maia. O advogado Boto Maia personagem daquela denúncia do Paulo Marinho sobre o aviso que um federal bolsonarista deu aos Bolsonaro pai e primogênito de que a operação Furna da Onça seria adiada para não prejudicá-lo na eleição e que o COAF havia entregue o Fabrício Queiroz e a filha dele, Natália. Ambos foram demitidos. O Fabrício do gabinete do Flávio e a Natália do gabinete de Jair Bolsonaro, que envolve nisso. Eu quero avisar a você que eu acabei de fechar uma entrevista espetacular nesse momento de escolha de sucessão no Supremo. É com o acadêmico da Academia Brasileira de Letras e professor da Fundação Getúlio Vargas, Joaquim Falcão. Ainda não fiz a entrevista, mas já combinei com ele, Hiroshima e Nagasaki juntas, sendo vítimas de uma bomba de hidrogênio. É isso aí, direto ao assunto. Em pé, e só a verdade nos salvará.